Moção 2621, congratulatória ao atleta paralímpico Antônio Leme Tó, que participará da Copa América de Bote adaptada nos Estados Unidos em agosto próximo. Autora, a vereadora Ana Lino. Moção 2622, comemorativa ao Dia do Bombeiro, 2 de julho. Autora, a vereadora Ana Lino. Moção 2632, congratulatória ao soldado PM Davi, instrutor do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, pelas palestras preventivas feitas nas escolas de nosso município no corrente ano. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2633, congratulatório. A soldada PM Ana Paula, instrutora do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, pelas palestras preventivas feitas nas escolas do nosso município no corrente ano. Autor, vereador Edgar Sasaki. Moção 2634, congratulatória à Fundação Cultural de Jacareí José Maria de Abreu, pela abertura do Inverno Cultural, com belíssima apresentação de Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, realizada no último dia 21 de junho, no Educa Mais Centro. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2635, congratulatória ao reverentíssimo padre Djalma Lopes Siqueira, pela sua escolha como administrador diocesano da Diocese de São José dos Campos. Autor, vereador Arildo Batista. Moção 2640, congratulatória ao Dr. Celso Abrão e a todos os médicos pela empresários. ordem, vereadora. Vereadora Rose Gaspar, primeira secretária, eu gostaria que lesse essa moção na íntegra. 2640. Cumpridas as formalidades regimentais, seja inserida na ata dos nossos trabalhos desta sessão uma moção congratulatória ao Dr. Celso Abraão e a todos os médicos e empresários que participaram da manifestação recentemente ocorrida em nosso município, protestando por urgentes mudanças na política. Necessário o registro de que a cívica passeata, do qual tomaram parte os nossos ilustres homenageados, mostrou a força popular para a classe política, principalmente para os que ocupam os mais altos cargos e concentram o poder de decisão, mas nada fazem de fato para que haja mudanças reais, deixando permanecer em situações como a imunidade parlamentar de deputados e senadores. Brecha para que corruptos não respondam à justiça como qualquer cidadão. Há exemplos dos condenados pelo mensalão. O povo que quer que haja investimentos no setor de saúde e que, por consequência, os médicos sejam devidamente valorizados. Quer a população brasileira que se invista na educação, tal qual se fez no Japão do pós-guerra, que investiu maciçamente nesse importante setor da vida social. Como uma educação mais vigorosa, o povo esclarecido terá melhores condições de pensar na verdadeira reforma política de que precisamos e da qual não temos receio algum. Se não houvesse tanta roubalheira, certamente os governos poderiam desonerar a carga que se abate sobre a sociedade, reduzindo impostos e até mesmo subsidiando alguns itens essenciais para o dia a dia da população, como óleo diesel no transporte público, alimentos da cesta básica e remédios. Pois então, que fique registrada a nossa inteira admiração pelo heróico ato realizado, evidenciando que, independentemente da classe social de cada pessoa, todos estão envolvidos na luta por um Brasil melhor. Portanto, mais uma vez, cumprimentamos o Dr. Celso Abraão e, por extensão, rendemos homenagens a todos os médicos que protestaram por mudanças em nossa política. Autor, vereador Maurício Raca. Moção 2641, congratulatória ao pastor Antônio Duarte pelo relevante trabalho religioso e social que desenvolve. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Não há mais moções, senhor presidente. Solicito que então sejam lidos os requerimentos registrados pelos vereadores. Requerimento 2618 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando rondas policiais na região do Conjunto São Benedito, Secapinho, em especial nas ruas Alfredo Sedalírio de Moraes e Dorli Leal. Autor, vereador Hernani Barreto. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2619 ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo, solicitando a realização de operação tapa-buracos e de serviços de pintura de faixas
bem como a troca de placas de sinalização na estrada Biagino Kiev, estrada do Jaguari, neste município. Autor, pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2625 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, solicitando a realização de rondas constantes nas proximidades da Escola Estadual Professor José Simplício, no bairro Campo Grande. Autor, vereador Arildo Batista. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2626 da CCR Nova Dutra, solicitando a colocação de semáforo na alça de acesso à rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 60, no final da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, à altura do bairro Rio Abaixo, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2627, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a troca de lâmpada queimada na rua Deputado Arnaldo Laurindo, esquina com a rua Antônio Martins Garcia, no Parque Meia Lua, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2629, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a remoção para o local mais adequado de poste existente na altura do número 180 da estrada Galdino Teodoro de Rezende, no bairro Estância Porto Velho. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2630 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas a partir das 18 horas na rua Humberto Peloja e Redondezas, no bairro Esperança. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2631, a EDP Bandeirantes de Energia S.A., solicitando a poda das árvores existentes ao longo da estrada Bom Jesus das Piruleiras, JCR 235, neste município. Autor, vereador Edgar Sasaki. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2637, a presidente Dilma Rousseff, solicitando seu empenho para a instituição... Pela ordem, senhora vereadora Rose, não sei se é o meu requerimento para a presidente, eu gostaria, se for, se ler na íntegra, por gentileza. Não, é esse mesmo. É esse. Não, já li. Requerimento 2637, a presidente Dilma Rousseff, solicitando seu empenho para a instituição do voto facultativo no Brasil, aprovado pelo Egresso Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja oficiado a presidenta Dilma Rousseff, solicitando seu empenho para a instituição do voto facultativo no Brasil. Solicitamos a transformação do voto obrigatório em facultativo, a exemplo do que já acontece em muitos países, medida esta que é das mais democráticas. Sala das Sessões, 26 de junho de 2013, autor, vereador Maurício Raca. Requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Justificando o voto, senhor presidente, esse requerimento ele vai de encontro hoje com a ansiedade, com certeza, da maioria da população brasileira, em função da obrigatoriedade de ter que ir votar. Em muitos países já não tem essa obrigatoriedade. Então, eu gostaria muito que o Brasil chegasse nesse estágio também, de ir às urnas quando ele bem entender, se ele sentir confortável de ir. Na verdade, se ele sentir que realmente vai valer a pena. Então, o voto tem que ser facultativo e não obrigatório. E eu gostaria muito que esse requerimento passasse, é claro, no sentido também da presidente se esforçar para que cheguemos nesse estágio de democracia, que é o sistema do nosso Brasil. Só justificando o voto, senhor presidente, eu queria aqui deixar bem claro que essa é uma questão do Congresso Nacional, né? Eu sou favorável, vou votar favorável, até pelo que o vereador colocou, do empenho
da nossa presidenta. Não quero entrar no mérito da questão, mas deixar bem claro para aqueles que nos assistem que essa não é uma responsabilidade da presidenta Dilma. Isso aí é uma questão que deve ser discutida dentro do Congresso Nacional. Senhor presidente, também justificando meu voto, é importante porque acho que essa casa tem uma responsabilidade muito grande perante ao cenário que nós enfrentamos hoje, e uma informação equivocada pode distorcer os fatos. Nós sabemos que essa questão do voto facultativo, ela tem a ver com a questão da reforma política. E isso passa por uma questão do Congresso Nacional. Então, ainda que pese aí a boa intenção do nobre vereador, mas eu acho que o destinatário aí está errado. Não é a presidente que determina isso, tá certo? É que a população precisa saber exatamente. E aí eu aproveito a oportunidade que cada um faça coro aqui junto ao seu deputado. Se é que as pessoas ainda lembrem qual deputado votaram, que mandem e-mails, que façam um trabalho forte junto aos seus deputados para que eles promovam essa reforma que ela urge, né? A população está aí precisando. Eu acho que é um bom caminho, com certeza. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2642, a agência do Banco Santander estabelecida no Parque Meia Lua, solicitando seja prestado atendimento a todas as pessoas, independentemente de serem ou não correntistas da instituição. Autor, vereador José Francisco. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2646, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a poda das árvores que se encontram sobre a rede de energia em toda a extensão da estrada rural do bairro Varadouro, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2647, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando estudos de viabilidade de implantação de iluminação pública defronte das residências da área rural da estrada rural do bairro Varadouro, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2648, a EDP Bandeirantes Energia S.A., solicitando a colocação de braço e luminária no poste existente na Avenida Teófilo Teodoro de Rezende, próximo à confluência com a estrada Arlindo Alves Vieira, no bairro Campo Grande, neste município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Não há mais requerimento, senhor presidente. Solicito então que sejam lidos os pedidos de informação protocolados pelos vereadores. Pedido de informação 2638 refere-se à cessação de fornecimento de cestas básicas aos servidores aposentados e aos pensionistas da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autor, vereador Maurício Raca. Senhor presidente, justificando o voto, sou servidor de carreira do Instituto de Previdência do município. Essa é uma questão que já foi discutida, já foi passada para a população. Talvez até o vereador colocando esse pedido de informação é mais uma oportunidade para a gente esclarecer que é uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de que isso é uma despesa imprópria. Antigamente era fornecido, foi suspensa esse fornecimento aos aposentados. Então, todos nós, inclusive o Executivo, é a favor dos aposentados e pensionistas, só que é uma despesa imprópria. E o prefeito, concedendo essa cesta básica, ele pode ser considerado um gestor improbo, um gestor que não tem a competência para administrar a prefeitura e pode ter o seu mandato cassado. Então, eu sou o contrário. Requerimento em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Para justificar meu voto, senhor presidente, e até justificar o pedido de informação, tem muitas pessoas. Vereador, o senhor me concede uma parte? Eu sou a favor. Nós vamos mandar embora, todos saibam que essa é uma despesa imprópria. Eu sou a favor. A favor do pedido de informação? Não, então é ótimo isso, até para poder estar justificando para as pessoas que ainda não têm conhecimento de o porquê de ter interrompido essa entrega dessas cestas básicas. Então é importante a aprovação desse pedido de informação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário.
Pedido de informação 2639 refere-se à construção do Santuário a São Cristóvão. Autor, vereador Maurício Hack. Gostaria que a nobre vereadora, a primeira secretária, lesse na íntegra o pedido de informação. Não, o pedido de informação só pode ser requerido a leitura na íntegra pelo regimento interno quando o autor faz o pedido. Eu sou o autor. O senhor não é o vereador Valmir? Vereador Maurício Hack. Desculpa, vereador. Pois não. A respeito do Santuário a São Cristóvão, requeremos, ouvido e aprovado pelo Congresso Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal de Jacareí o seguinte pedido de informação. Onde se localiza a área para a construção do referido santuário prometida na gestão do então prefeito Marco Aurélio de Souza? O que foi feito? Qual foi o custo das obras para a municipalidade? Sala das Sessões, 26 de junho de 2013, autor, vereador Maurício Haca. Senhor presidente, gostaria de justificar meu voto. Ainda que nós vamos aprovar o pedido de informação, que eu acho importante esclarecer à sociedade, deixar claro que esse investimento, se é que a gente pode chamar assim, isso partiu de um empresário, isso era uma parceria junto com a prefeitura, que óbvio, por ser um assunto pertinente à nossa cidade, tinha participação do município, mas essa ideia não era um projeto da prefeitura, a prefeitura só era parceira, mas nós vamos aprovar o pedido até para esclarecer isso aí. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Justificando meu voto, gostaria até de agradecer ao nobre vereador Arildo, líder do prefeito, de até estar aprovando esse pedido, porque, na verdade, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos por parte de muitas pessoas. Como foi dito por Vossa Excelência há pouco tempo, a imagem de São Cristóvão hoje se encontra na capela da Vila Garcia. Muito bom. Mas existia um projeto, então por isso que eu fiz esse pedido para atender atender assim, a curiosidade de algumas pessoas, de saber o que é que foi feito. Muito obrigado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2644 refere-se às equipes de basquete feminino do município. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2645 refere-se ao cronograma para a realização de obras no leito carroçável das vias dos bairros Veraneio Jau e Veraneio Irajá. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Só justificando o voto, presidente. Gostaria de dizer ao nobre vereador Valmir que nós, vereadores, também já protocolamos, fizemos indicações, ofícios, solicitamos também a manutenção das vias do Veranejal e do Irajá. Seremos a favor dessa pedido de informação devido às más manutenções da rua, sim, ok? Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado sem voto contrário. Não há mais pedidos de informação nesta manhã, senhor presidente. Solicito, então, que seja lido os votos de pesar registrados pelos vereadores nessa última semana. Voto de pesar pelo falecimento de Paulo de Oliveira Sampaio, formulado pelos vereadores Edinho Guedes, Ana Lino e Hernani Barreto. Pesar pelo falecimento de Ana Carraça da Silva, formulado pelo vereador Fernando da Ótica Original. Pesar pelo falecimento de Nair Cursino da Rocha, formulado pelo vereador Fernando da Ótica Original.